Eu cresci em um dos lugares mais encantadores da Terra. Brooklyn, Nova York, dos anos 1950. Eu morava em um apartamento acima de uma loja de brinquedos na Avenida Coney Island, no Brooklyn. E se você descesse as pequenas escadarias até a Avenida Coney Island, encontraria pessoas de toda parte do mundo, literalmente. Lembro que meu pai sentava-se à mesa e nos contava sobre quem havia se mudado para o bairro. Alguns poloneses se mudaram para o bairro, alguns franceses se mudaram para o bairro, alguns refugiados se mudaram para o bairro. Eu achava que refugiados vinham do país refúgio. Vivíamos apertados em um pequeno apartamento. Não sabíamos que éramos pobres, apenas sabíamos que tínhamos que batalhar. E era o que os meus pais faziam, eles trabalhavam duro. A minha mãe tinha sempre 2 empregos de meio período, mas sempre estava em casa para preparar o jantar para nós. E tínhamos uma cozinha minúscula. E o interessante é que no apartamento, em frente à nossa janela, viviam o senhor e a senhora Schneider. E eu lembro de um dia de primavera. Era um bonito e iluminado dia de primavera. Eu estava no parapeito da janela da minha cozinha, olhando para a cozinha da senhora Schneider. A senhora Schneider estava cozinhando alguma coisa e ela vestia um vestido de mangas curtas colorido, estilo anos 50. Ela usava um avental e mexia alguma coisa na tigela e acrescentava ingredientes. Ela estava preparando uma coisa chamada arugula. A melhor maneira de descrevê-la é uma espécie de pastelaria do leste europeu, uma massa folhada e deliciosa. E é feito, os ingredientes são nozes, passas, canela, açúcar e também um pouco de farinha. Ela misturou tudo isso em uma tigela com um pouco de manteiga. E então ela esticou essa massa e depois cortou em triângulos. Em seguida, ela colocou alguns dos ingredientes por cima e enrolou a massa em meias luas, muito eficiente, e as colocou sobre uma assadeira que levou ao seu forno Wedgwood. E logo o aroma flutuou de sua janela até a minha e eu fiquei francamente hipnotizado pelos movimentos ondulantes de ida e vinda dentro do forno e do lado de fora. E durante todo esse tempo, a senhora Schneider não olhou nenhuma vez para mim. Ela estava ocupada fazendo arugula até o fim. Foi então que ela pegou a forma de arugula, olhou diretamente para mim, e então ela disse: "Venha e pode comer." Eu pulei ligeiro a janela e caminhei os 2 ou 3 passos até o parapeito dela, esticando as minhas mãozinhas vorazes. Ela colocou um guardanapo nas minhas mãos e passou a colocar os arugula quentinhos e deliciosos sobre o guardanapo. E eu podia sentir seu cheiro e calor. Enquanto a senhora Schneider fazia isso, eu percebi uma série de números azulados tatuados em seu braço. E eu não sabia o que significavam. Eu fiquei um pouco confuso e, para ser sincero, eu estava concentrado nos arugula. Eu agradeci e voltei para minha cozinha e imediatamente fechei o guardanapo com cuidado, movi a caixa do pão só um pouquinho para poder colocá-los atrás da caixa e a coloquei de volta em seu lugar para que os meus irmãos não soubessem que estava lá. Afinal, os siricos não criaram nenhum filho burro. E eu lembro que a minha mãe estava trabalhando pela casa naquele dia e não estava prestando muita atenção em mim quando eu contei que a senhora Schneider havia me dado as guloseimas. Eu disse: "Mas mãe, por que a senhora Schneider tem um número azul em seu braço?" A senhora Schneider me deu alguns arugula. Ah, que bom! Posso perguntar uma coisa? Claro, o que foi? Por que ela tem esses números no braço? Bom, vamos conversar.
Ela sentou-me à mesa da cozinha e ela disse: "Sabe quando você assiste aos filmes de western na televisão sábado de manhã?" E eu respondi sim. E ela disse: "Você sabe como os cowboys pegam um bezerro?" E eu disse sim, eles os laçam e viram de cabeça para baixo. E ela disse: "E o que eles fazem depois?" E eu disse: "Bom, eles os marcam." E ela disse: "E por que eles marcam?" Eu sei. E eu respondi: "Para que os outros cowboys saibam de quem é aquele gado." E ela disse: "É isso que algumas pessoas fizeram com o senhor e a senhora Schneider. Eles pensavam que eram donos deles e que podiam fazer aquilo com eles. Por isso aqueles números. Eles foram marcados." Eu fiquei horrorizado. Eu não lembro se a minha mãe falou mais sobre o assunto, mas eu lembro da minha inicial repulsa, visceral e instintiva, à ideia de que alguém trataria outro ser humano como um animal. Sabe que aquela conversa que eu tive com a minha mãe naquele dia moldou a forma como eu vi tudo o que se seguiu. Isso me fez ver o movimento dos direitos civis de uma maneira totalmente nova. Quando eu vi jovens serem espancados ou cachorros soltos em cima deles ou levarem banho de mangueira porque queriam comer na Woolworth. Quando eu vi os desdobramentos do que aconteceu em Cuba ou na Guerra do Vietnã ou na China. Quando eu comecei a observar o mundo ao meu redor, eu observei tudo do ponto de vista de quem os seres humanos são e sua dignidade inerente. Por vários daqueles anos, principalmente para mim, nos anos 70, eu era muito envolvido com ativismo e em defender os direitos humanos, defender a justiça para o povo. Eu não posso dizer da minha perspectiva agora que eu entendia tudo tão bem quanto entendo agora, mas o principal motivador disso tudo foi essa visão antropológica que, a menos que entendamos quem os seres humanos são, a menos que entendamos a antropologia direito, não importa o sistema político ou econômico que colocamos em prática, a menos que entendamos isso direito, não vamos fazer nada direito. Eu posso dizer que aquela experiência e o que eu aprendi se tornou a semente do que eu mais tarde fundaria no Acton Institute, mas realmente se tornou o fundamento de toda a minha compreensão das relações humanas, sobretudo que seres humanos têm uma dignidade além de sua utilidade, que seres humanos têm uma dignidade inerente que é parte e parcela de quem são e por que são. E o que esta lição em antropologia me ensinou sobre economia é que para ter qualquer tipo de sistema econômico que possa ser digno da pessoa humana, deve ter o ser humano no centro, para que seres humanos não sejam instrumentos para outra pessoa e para seu uso e utilidade. Mas economia é a ação que seres humanos tomam em seu próprio nome e em nome de suas famílias para o aperfeiçoamento humano, para a prosperidade humana. Então esse encontro que eu tive, toda a memória, conteve sementes do que acredito que seja um entendimento autêntico de economia também. Sabe, a minha mãe não estudou até o 8º ano, mas naquele momento ela me passou a lição mais profunda em teologia moral e filosofia moral que eu já tive até os dias de hoje. E tudo volta até aquele prato de rúgula que a senhora Schneider me deu naquele dia de primavera.